Eu vou falar com vocês sobre sobrecarga materna. Quantas vezes a gente se sente tão sobrecarregada, a gente se sente com tanta demanda, com tanta coisa para fazer, e que a gente olha para nós e para os nossos filhos e fala assim: ah, deixa para depois, eu vou fazer por mim depois, né? O quanto de prioridade, o quanto de olhar a gente está dando pra gente também. A mulher tem que ali dar conta de tudo, a mãe tem que dar conta de tudo. Essa mãe, quando ela tem um filho, ela já tem que saber fazer tudo, tem que dar conta de tudo, resolver tudo. E não é bem por aí, não é assim que acontece. E a gente tem até vergonha, a gente tem receio, a gente tem medo do julgamento, de falar: eu estou cansada. Já vem um pré-julgamento de que você não ama seu filho, de que você não é uma boa mãe, porque você simplesmente está cansada. A gente estar cansada não é estar cansada dos filhos, é a gente estar cansada da sobrecarga que nós temos. É a gente estar cansada de tudo aquilo que foi imposto para que essa mulher fizesse. A gente tem essa questão de ter o controle de tudo. A questão tem que ser tudo do meu jeito. E aí, quando tem que ser tudo do seu jeito, ela vai se sobrecarregando mais, e mais, e mais, e não vai dando conta. A mulher, ela parece muito forte. Aquela mulher que você olha, aquela mãe que você olha e fala assim: nossa, como ela é forte. Mas por dentro tem uma mulher exausta, cansada, triste, magoada, se afastando da sua essência, sem saber mais o que ela tem que resolver, o que é dela e o que não é dela. A gente tem que dar a expectativa do outro, a gente tem que tirar a expectativa do outro sobre a gente, porque é a expectativa dos filhos, dos maridos, dos vizinhos, das sogras, dos pais, dos tios, dos avós. É tanta expectativa que eles têm sobre a gente, e a gente tenta suprir essa expectativa deles, que vira mais sobrecarga ainda. E aí entra em um outro ponto, que é: por que eu tento suprir essa expectativa do outro? Para ser amada, para ser aceita, para ser vista. Porque foi assim que a gente aprendeu quando a gente era criança. A gente deixava de fazer as nossas coisas, ou a gente fazia alguma coisa errada, para agradar o pai e a mãe. E aí, muitas vezes a gente vai assumindo funções, a gente assume funções que não são nossas. A gente assume funções que são dos outros. Então a gente acaba maternando, a gente acaba sendo mãe de todas as pessoas. A gente é mãe do marido, a gente é mãe dos filhos, a gente é mãe da mãe, a gente é mãe do pai, a gente é mãe do nosso trabalho, a gente é mãe dos nossos irmãos, a gente é mãe dos nossos sobrinhos, e isso gera uma sobrecarga. A gente não verbaliza e fica pensando: será que essa pessoa não percebe que eu estou sobrecarregada? Será que a pessoa acha que eu sou obrigada a fazer tudo sozinha? Exatamente. E verbalizar é importantíssimo, mas eu e a Thaís, a gente vai conversar essa semana sobre a empatia. Muitas vezes, Thaís, a gente não fala porque a gente tem medo do julgamento, né? Eu já escutei, ela não dava conta, você quer abraçar o mundo, você quer dar conta de tudo, tá fazendo mais do que você tem que fazer, e ganhando rótulo sobre isso. Mulher Maravilha, você quer ser a Mulher Maravilha? Não, eu não quero ser a Mulher Maravilha, mas eu acabo sendo imposta a isso, né? A gente não sabe pedir ajuda, a gente não sabe dizer que tá cansada, a gente não sabe dizer que tá sobrecarregada, e aí a gente espera que o outro saiba disso, e que o outro vá lá e faça algo pela gente. Pra verbalizar pro outro que a gente precisa de um tempo pra gente. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se olhar. Olha, eu não estou aguentando, está pesado para mim. E aí entra a questão dos papéis, né? Qual é a minha função, qual é a sua função? Eu tenho que cuidar só do que é meu, senão eu vou ficando cada vez mais sobrecarregada. E aí, voltando naquele assunto dos filhos, quanto que eu estou mostrando para os meus filhos? Na última aula que a gente teve lá no curso, eu falo muito do curso Maternário Conectar, porque foi muito gostoso e muito intenso para mim. Quanto dos nossos filhos estão olhando pra gente e vendo que a gente é uma super mulher, que a gente é uma Mulher Maravilha e dá conta de tudo. Só que essa criança, ela não vê, ele fica até de madrugada trabalhando, essa mãe não dorme, essa mãe chora no canto, essa mãe não tá feliz. Só que aí também tem outra questão: essa mãe desconta nessa criança porque essa mãe está cansada, essa mãe está sobrecarregada, essa mãe não dorme. E ela desconta no filho, que seria a última pessoa a ser descontada, né? Aliás, não tem que descontar em ninguém. Então, o que a gente tem que mostrar para os nossos filhos? Olha, a gente não precisa dar conta de tudo, inclusive você. É muita coisa para você, a mamãe está exigindo muito de você nisso, então vamos dar um passinho para trás, vamos diminuir essa expectativa, vamos parar um pouco e vamos pensar, vamos alinhar a expectativa.
Será que o que eu tô dando para você fazer tá muito? É importante a gente mostrar para os filhos, não que é difícil, é pesado, mas que, olha, a gente não precisa dar conta de tudo. A gente pode dividir entre a gente pode se ajudar, a gente pode colaborar um com o outro. Mas não deixar a criança crescer com essa imagem de que a mãe é uma super mulher. A criança vai crescer assim. Ela vai crescer achando que ela tem que dar conta de tudo. A gente não via que as nossas mães choravam, a gente não via que as nossas mães estavam sobrecarregadas. E a gente cresceu achando que é assim que a gente tem que fazer. A gente cresceu que a gente tem que dar conta de tudo. É essa imagem que a gente tem que quebrar para os nossos filhos. Não é essa a realidade. Vou voltar na pergunta que eu fiz lá nos stories. Vocês se preocupam em tudo que vocês fazem? Como vai ser o futuro dos filhos de vocês? E a resposta 100% foi sim. Então vamos parar e refletir nisso? A gente está mostrando que a gente tem essa super mãe, essa mulher que dá conta de tudo, mas por dentro tá triste, tá cansada, tá frustrada, tá exausta. Por que a gente não mostra essa verdade de uma maneira mais leve, de acordo com a idade da criança, e falar, olha filha, mamãe tá cansada hoje, mamãe precisa sentar e descansar um pouco. Porque eles não vão dar conta de tudo e vão se frustrar e vão falar assim, poxa, mas a minha mãe dava. Não, sua mãe não dava conta de tudo. Não dava, lá dentro não dava. E é por isso que eu falo, é preciso a gente descansar, é preciso a gente tirar um tempo pra gente. O que acumula, né, nessa mãe, ó? Dores físicas, dores emocionais. Essa mãe tá exausta, se sente culpada, ela se sente incapaz de não realizar o que ela se propôs a realizar, porque ela e todas as pessoas achavam que ela tinha que realizar um monte de coisa. E aí eu coloquei 2 pontos aqui que, dependendo da história dessa mãe, dependendo da vivência, e talvez muitas de nós aqui a gente viveu isso, é que quando a gente tá muito cansada, ou a gente vai comer, ou a gente vai se isolar e a gente para de se movimentar. Porque quando a gente estava triste, cansado, quando a gente era criança, o que a gente escutava? Vai lá e fica quieto no canto, parado, não vai mexer em nada, fica quieto, tá de castigo. Então o que a gente entende? Que quando a gente está cansada, frustrada, com esses sentimentos, com esse turbilhão dentro da gente, a gente tem que ficar parada. E parada não é um descansar, um relaxar, é parada assim, né? Sofrendo ali, parada, se sentindo mal, se sentindo um lixo, né? Eu não dou conta de nada, eu não consigo. E aí todo esse cansaço, toda essa exaustão, a gente pode ir por um outro caminho, que é o que eu quero mostrar aqui pra vocês. É a gente se movimentar. Então mas Daniela, como é que eu vou fazer isso se eu tô já sobrecarregada? Se olhando, lembra? Quem são as 5 pessoas mais importantes da sua vida? Quem são? Você tem que estar nesse meio, você tem que se olhar. E aí, mas eu não consigo. Você vai conseguir então quando você olhar para os seus filhos e entender o que você está deixando para eles. Você está deixando esse mundo de sobrecarga para os seus filhos? Você está deixando essa visão de que você tem que dar conta de tudo, que você não pode se cuidar, você não pode se amar, você não pode ter um tempo de pausa e de respiração para você? Você vai continuar deixando essa visão para os seus filhos? Porque é isso que a gente está fazendo inconscientemente, repetindo esses padrões. A gente está repetindo. A gente tem que parar e ensinar o outro caminho para os nossos filhos. A gente pode diminuir essa exaustão, a gente pode diminuir esse cansaço, a gente pode diminuir toda essa sobrecarga que a gente tem no nosso corpo. Aqui, ó, falando do emocional em relação ao nosso corpo físico, né? Quando a gente tem uma sobrecarga, um peso, sabe aquele peso no ombro? É que você está carregando o mundo sobre os seus ombros. Então você vai ter dor no ombro, uma dor na cervical, né? Eu falei ontem pra vocês dessa postura aqui, ó, relacionada a uma necessidade física, que é o amamentar. Mas pessoas tristes, qual é a postura de uma pessoa triste? Ela tá assim. Qual a postura de uma pessoa que tá bem? Ela tá assim. A gente pode sempre estar relacionando esse sentimento. Então assim, ó, eu tô aqui, ó, tô triste. Então o que eu vou fazer em relação ao meu corpo se eu estou triste? Eu vou fazer algum tipo de exercício, algum tipo de movimento. Lembra que a nossa criança interior, ela pede movimento? Ela precisa se movimentar, é da natureza da criança se movimentar. Então eu vou gerar um movimento físico para o meu corpo que abra o meu peito. Então eu vou fazer movimentos talvez mais restaurativos, de me expandir, de respirar. Lembra que quando a gente está sobrecarregada, cansada, a gente vai para o isolamento? A gente não precisa se isolar. A gente pode diminuir o nosso ritmo, mas continuar se movimentando.
Quando a gente tá com raiva, né? E com raiva porque eu tô sobrecarregada, eu tô com raiva dessa pessoa porque eu tô sobrecarregada, o que acontece? A gente fica com raiva, a gente quer se movimentar muito mais forte, não é? Então a gente precisa de movimentos mais fortes, movimentos mais intensos. Isso são coisas que eu faço no meu dia a dia. Então hoje eu vou meditar porque o meu corpo está me pedindo para meditar. Hoje eu vou fazer um alongamento porque o meu corpo, a minha emoção está me pedindo para movimentar. E quando estou cansada eu preciso de silêncio. Exatamente, Thaís. A gente quer o silêncio. E aí o silêncio é silenciar a mente, né? E a gente pode silenciar a mente, Thaís, através de uma respiração. Porque você está cansado, você vai se conectar com você. Quando a gente está triste, então a gente precisa de movimentos mais restaurativos. Quando a gente se sente muitas vezes insegura, as pessoas falam, força, vai lá, você consegue, vai, você consegue, força. Então o que eu trago quando eu estou num momento de insegurança? Exercícios que me tragam força física. Vocês estão entendendo o movimento que eu faço? Os movimentos que eu faço são de acordo com os meus sentimentos. Eu trabalho muito isso em mim e eu acredito muito nisso. Porque eu vou me comunicando comigo, eu me comunico com o meu corpo. Então hoje eu estou me sentindo desse jeito, eu vou alimentar o meu corpo dessa maneira. E por isso que muitas vezes as pessoas começam a fazer um tipo de atividade física e elas param. Ela está lá fazendo uma agitação, uma atividade de agitação, mas naquele dia o corpo dela pede um silêncio, igual a Thaís falou. O corpo dela não quer agitação naquele dia. E aí ela fala, eu tô tão cansada hoje, triste, hoje eu não vou não, hoje eu não vou. Não quero fazer esse exercício de agitação. E não quer. O corpo dela quer um silêncio, o corpo dela quer ficar em pausa. Nós temos que ter pausas e a gente pode observar isso nos nossos filhos. A criança tá triste, o corpinho da criança também pede um movimento mais calmo. A criança tá com raiva, ela quer bater, ela quer se movimentar. Filho, vamos pular? Vamos brincar de pular? Vamos correr? Vamos brincar de lutinha? E é isso que a gente pode ensinar para os nossos filhos. De acordo com os sentimentos deles, eles podem fazer alguma atividade. E isso é bom pra gente fazer na leitura dos nossos filhos também. A gente consegue praticar com os nossos filhos a partir do momento que a gente pratica com a gente. Então você silencia quando você precisa de silêncio. Você faz um movimento mais vigoroso quando você tá com uma raiva. Ou não, você nem se olha. A vida pode acabar amanhã. Qual exemplo você tá deixando para os filhos? O que você tá ensinando eles? Será que eles vão chegar lá quando eles forem adultos e vão falar, eu não gosto de me cuidar, eu nem sei me cuidar, eu não tenho tempo de me cuidar, porque ele continua repetindo, porque ele não viu a gente se cuidando, ele não viu a gente nos dando amor. Como é que ele vai aprender a se dar amor se a gente não dá amor? E aí a gente fala, mas eu amo tanto meu filho, eu faço tanto pelo meu filho. Sim, é isso que ele vai aprender, ele vai aprender a amar os outros, ele vai aprender a se dedicar integralmente para o outro, que é isso que a gente está fazendo. A gente tem que ensinar o que a gente se ama e ensinar que eles têm que se amar. E a gente precisa fazer isso praticando com a gente. Dia 11/11 eu vou abrir as vagas, que se chama 21 dias de alto amor. São 4 semanas, cada semana é um tipo de atividade física. E essas atividades físicas têm relação com o que eu falei hoje para vocês. Então são atividades físicas mais fechadas para o seu silêncio, são atividades físicas de força, são atividades físicas de pedir um movimento mais revigorante, eu tô agitada. A gente vai trabalhar de acordo com as emoções. Então são 4 semanas que vocês vão estar olhando para vocês, para o corpo de vocês e não para a estética. Vocês vão estar olhando para o que o corpo de vocês está dizendo para vocês. Vocês vão estar tirando um tempinho para vocês sem deixar de estar com os filhos de vocês, porque vocês também podem praticar tudo isso com eles. Vocês podem fazer um trabalho integrativo com os filhos de vocês. Pensa assim, mas se eu for me cuidar, eu não vou estar com meu filho. Você vai mostrar para ele o quanto isso é importante. A base desses 21 dias são 21 dias de exercício físicos, mas eu vou trazer exercícios escritos para vocês praticarem, refletirem sobre a parte de autoestima, né? Sobre a parte que vocês acabam se deixando e não tem esse ímpeto de ir lá e se cuidar. Por que a gente não se cuida? Beijo pra vocês, qualquer dúvida também vocês me mandam no direct. E eu vou deixar hoje um link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem entrar, eu tô deixando as aulas lá para vocês reverem. E lá eu vou dar uma condição especial para vocês aí desse programa de 21 dias de alto amor.